Vamos começar já com um tema extremamente polêmico. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, interferiu na briga entre Legislativo e Executivo. O ministro Cristiano Zanin, do STF, concedeu liminar que suspende a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2027. Ia prorrogar o benefício até 2027. Essa decisão, suspendendo liminarmente a vigência desta lei, atendeu a um pedido do governo federal, que ajuizou a ADIM. O plenário virtual da Corte ainda precisa votar a ação, mas tudo indica que a liminar será confirmada. Bom, e aí, hein? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não gostou da decisão de Zanin. Compreensível. Em nota, o presidente do Senado disse que o governo erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões num aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento. Bom, só pra gente... Bom, tem mais coisa ainda. O Pacheco ainda disse que deve recorrer ainda hoje da decisão do ministro do STF, já que, segundo o Pacheco, que também é um jurista, não há inconstitucionalidade na prorrogação. Bom, o relator da desoneração, senador Ângelo Coronel, que é um político, não é um jurista, disse que a judicialização do tema foi uma falta de respeito do governo para com o Congresso Nacional. Bom, claro que nós vamos debater aqui que deve azedar ainda mais o relacionamento do Senado com o STF e da Câmara com o governo federal. Mas só para o nosso espectador que está aqui ter a baliza do que nós estamos debatendo, houve em 2012, através de uma medida provisória, o governo Dilma Rousseff, foi aprovada a desoneração da folha de pagamento. Em vez de pagar 20% sobre o total da folha salarial, a empresa pode optar em pagar de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. E é um benefício. O objetivo desse benefício foi estimular setores como construção civil, telemarketing, transportes e outros que geram muito emprego. Estimular, portanto, a retomada da economia. Ia vencer no dia 31 de dezembro de 2023. Aí o que fez? O Congresso Nacional aprovou uma lei prorrogando até 2027 o benefício. Foi dada uma liminar. O Supremo está se metendo ou não? Vamos só lembrar, por último, que não dá para você criar uma despesa, por exemplo, por meio de uma isenção, sem indicar qual é a receita que vai ser equivalente. Está na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu queria ouvir dos nossos debatedores qual a opinião deles sobre o ponto jurídico, mas também uma abordagem sobre esses conflitos entre legislativo e judiciário. Vamos começar aqui com o nosso querido Cal, com a sua... Bem-vindo aqui, primeira vez que nós participamos juntos aqui no Linha de Frente. Gostaria de ouvir os teus comentários sobre isso. Bem, Capês, acho que a tua introdução ao tema já mostra um pouco quais são as premissas básicas, né? O governo Dilma introduziu essas isenções, beneficiou uma série de setores. A gente tem aqui na mesa juristas que podem falar melhor do que eu sobre o ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista político, é mais um round de disputa entre os poderes que faz com que essa disputa se aprofunde ainda mais. Inclusive, dentro do próprio governo, há uma questão em debate sobre isso, porque a área econômica gostaria que essas concessões a esses setores fossem revogadas, porque o governo, não é segredo para ninguém, está atrás de mais receita. O governo precisa de mais receita de impostos porque deseja gastar mais e tem uma visão aí para daqui a alguns anos de equilibrar suas contas. Qual é a questão nesse momento? Qualquer concessão cria um grupo de interesse interessado, buscando conceder a si mesmo esses benefícios e aproveitar desses benefícios pelo mais longo período de tempo possível. O que está acontecendo agora é que o governo deseja voltar atrás, acredita que os benefícios concedidos por essa medida
são menores do que as perdas para o erário, contesta, inclusive, os números de empregos gerados a partir dessas medidas, mas o governo não fez isso, não atuou contra essa desoneração no ambiente correto, que é o ambiente do Congresso Nacional. Inclusive, a inconstitucionalidade dessas medidas deveria ter sido contestada no Congresso Nacional. Agora, vai necessariamente criar raiva, vai criar uma reação por parte do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional analisou essas medidas, aprovou essas medidas, o governo vetou uma parte delas, o veto seria analisado pelo Congresso Nacional, e o que acontece, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se refere ao terceiro turno, ele quer dizer que há uma tentativa de se derrubar essas medidas fora do Congresso Nacional, para além do ringue apropriado para isso, que são os 2 turnos de votação no Congresso Nacional. Eu espero que essa decisão aprofunde ainda mais essas divisões. O governo federal já tem muitos problemas de articulação política no Congresso Nacional. O Lula coloca a sua reputação para defender o seu ministro Padilha, mas a verdade é que há problemas de articulação política no Congresso Nacional e essa medida, essa atuação do STF, não só cria problemas para o governo, que continuará a negociar com o Congresso, agora com uma perda de confiança significativa por conta dessa medida, e também traz um pouco de problemas também para o Supremo Tribunal Federal, porque acaba por intervir de uma forma não muito recepcionada pelo Legislativo, num tema que o Legislativo acabou de deliberar. Tem menos de 6 meses essa deliberação pelo Congresso Nacional. Muito bem, professor Magno Col. Agora vamos ouvir o Sérgio Zagarino. Qual a sua avaliação? Você acha que o Supremo não tem outro jeito a não ser declarar inconstitucional, ou talvez os poderes precisam dialogar mais? Porque essa confusão cria uma insegurança jurídica. Nós estamos agora com o marco regulatório do abastecimento, tem bilhões a serem investidos, 50% da população não tem acesso à água tratada, esgoto, então 56%. Como é que alguém vai investir num país em que fica essa bateção de cabeça, Sérgio? Olha, Capês, eu acredito que o STF há muito tempo vem interferindo nas decisões do nosso poder legislativo. A gente não consegue enxergar um outro cenário senão o que o professor Magno comentou. A gente vê, dia após dia, as decisões que se representam as vontades populares, cada um ali representando suas classes, seus grupos. Só que, na verdade, quando a gente está falando de um tema tão sensível, que quando a gente tem uma decisão, Magno, que é levada para discussão, que vai incluir uma alteração no gasto do poder público, a gente tem que passar por diversas comissões para você que está em casa entender. Não adianta querer discutir a constitucionalidade agora dessa desoneração, sendo que ela foi aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça. É exatamente isso que o professor Magno estava falando. E eu concordo. A partir do momento que nós temos uma comissão que avalia, e é uma comissão, ela é formada não pela base do governo, ela é formada por diversos deputados, e ela diz de forma clara, não, nós temos condições constitucionais para ser aprovado, nós temos condições financeiras para conseguir garantir esse estímulo, para tirar um pouco a corda do pescoço do empresário, que é o gerador de emprego, que é o que a gente tanto anseia no país. E aí, paralelo a isso, parece que vive num conto diferente do que a gente acredita e que não age por si só, Capês. É importante destacar isso. O STF é sempre provocado. Ele não vem com uma varinha mágica e decide por conta própria interferir. Ele é provocado, como no caso o governo fez, que vai gerar esse desgaste político e, a partir do momento que é provocado, ele vai dar sua interpretação acerca de ferir ou não a Constituição. Então, eu acredito que a gente está cada vez mais caminhando para um cenário com uma insegurança jurídica, com uma pequena harmonia entre os poderes, até pelo fato de que a gente vê cada dia que passa o Congresso se desgastando mais com o governo. Então, até que ponto nós vamos chegar? Como é que a gente vai conseguir falar de investimento externo num país que você não sabe o que vai acontecer quando a decisão de uma casa diz uma coisa e de outro poder diz outra e eles não conseguem se comunicar de forma adequada? Eu penso dessa forma, Capês.
Ana Beatriz Hirsch, o problema é essa bateção de cabeça. Claro que o Supremo tem o dever de garantir a constitucionalidade das leis. Agora, não é possível que o Executivo não se entenda com o Legislativo e o Judiciário tenha que arbitrar o tempo todo. Em algumas hipóteses, arbitrando corretamente. Em outras hipóteses, avançando muito além da sua competência, usando retórica jurídica para justificar opções políticas, como no caso das drogas, do aborto e assim por diante. Mas nesse caso específico, não é falta de diálogo, Ana? Capês, boa tarde aos meus colegas, à nossa audiência. Eu sou uma crítica do Supremo Tribunal Federal quando isso é necessário, mas nesse caso específico, eu acho que eles estão agindo exatamente como determina a nossa Constituição Federal. Houve a instauração de uma ação direta de inconstitucionalidade e era necessário que se analisasse a medida cautelar que foi pleiteada pelo governo ao ajuizar com essa ação. Então, só para que a nossa audiência também entenda o que está acontecendo, não tem nada definitivo. O relator, que é o ministro Zanin, acatou um pedido do governo para suspender os efeitos da lei que permitia a continuidade da desoneração da folha, até que isso seja julgado tanto pelo Pleno e o seu mérito seja julgado. Isso é uma cautela para que os efeitos desta ação sejam resguardados a depender do seu eventual desfecho. Então, nesse caso, ao meu ver, o STF age corretamente como se espera dele. Existem muitas outras discussões, e aí eu não vou me esmiuçar, elas não estão aqui na nossa pauta de hoje, em que pode-se sim verificar aí um passo além do necessário, mas enfim. O que chama a atenção é a incapacidade do governo, do Poder Executivo, de discutir adequadamente com o Congresso uma questão que é tão delicada quanto essa. A gente sabe que é um problema que não é atual, ele vem acontecendo desde o ano passado, quando tentou se reonerar, apresentar uma medida provisória um pouco antes do início do recesso. Então, assim, o conflito ele já vem se intensificando e a gente chega a mais um turno, sendo que o que era necessário desde o começo era um diálogo. E aí, seja o Congresso, seja o Poder Executivo, é necessário sustentar a sua posição com elementos concretos, com estudos técnicos. No caso do Congresso, eu entendo, sim, que deveria haver uma previsão orçamentária, embora tenha até uma discussão se isso já não estaria inserido em outros aspectos do orçamento. Mas, de todo modo, é uma falha gravíssima de comunicação que só faz com que a nossa sociedade tenha a perder. Ana, desculpa, o Capês precisa interromper, porque, assim, eu concordo com todos os pontos que você abordou em relação a essa divergência existente entre os poderes. Agora, eu não consigo enxergar uma decisão acertada do STF a partir do momento que existem comissões na Câmara que discutem de forma profunda. A comissão, a CCJ, a Comissão de Finanças, ela não está lá e pega o relatório e fala, daqui, eu Capês, o relatório que eu vou dar uma olhadinha. Ah, tá ok. Não, a discussão é profunda. Essa discussão que o STF supostamente está fazendo já foi feita lá na Câmara. Então, quando eles levam para votação e é aprovado no Congresso, a gente tem que fazer prevalecer a vontade popular, a vontade do nosso Poder Legislativo. Não. O STF, por mais que tecnicamente, Ana, ele tenha esse poder ali na relação tripartite dos três poderes, de fazer, inclusive, esse check and balance, é necessário que a gente respeite, que nós Você concorda, temos, sim, Ana, com a posição? Já foi... Não, eu não concordo, porque eu acho que o STF existe exatamente para propor cautelarmente e resguardar o resultado de um processo. O Poder Executivo é legitimado para entrar com a ação que ele entrou e é dever do STF segurar os efeitos. Eu gosto aqui é o seguinte, não tem que ter concordância, senão não é linha de frente, é linha de média. Aqui é linha de frente. Não é uma decisão definitiva. Não. Eu queria que o Alemão tem a emenda constitucional 128, queria botar aqui para o nosso público o artigo 167, inciso 2 da Constituição. Então, a Constituição diz que são vedadas, eu vou botar vedadas para fazer a concordância direta com o inciso 2. É vedada, pronto. É vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações que excedam créditos orçamentários ou adicionais. Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu acho que o Zanin está certo. Porque, veja bem, nós temos que ser... O fato de ter um controle prévio na Comissão de Constituição e Justiça é uma forma de controle. O Poder Judiciário faz o controle posterior. Então, eu acho que, de acordo com a Constituição, em alguns casos, e eu nunca me isento aqui,
Vai falar da descriminalização das drogas, não é competência do Supremo, na minha opinião. Vai falar da revogação do aborto, não é competência do Supremo. Isso tem que ser discutido no Congresso Nacional. O Supremo não pode usar de uma retórica jurídica para impor sua vontade política. Isso tem que ser, senão não adianta nada ter 513 deputados federais e 81 senadores eleitos. O poder emana do povo que exerce por representantes eleitos. Mas, nesse caso, eu estou curioso para ver a manifestação do Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco é advogado, é professor, é jurista. Será que ele deixou passar uma prorrogação sem indicar a fonte de receita? Aí vai ser difícil protestar. Mas eu quero ouvir a minha opinião do meu amigo João Bellucci, cuja prima, Mônica Bellucci, tira o sono de tantos no todo o planeta. Boa tarde, Capês e colegas da mesa e audiência. Veja, o que eu enxergo nessa questão é, mais uma vez, os alegados defensores da democracia, os democratas de palco, judicializando um tema da política, né? O tema já foi debatido no Congresso e eles vão lá e judicializam um tema para, mais uma vez, acaba nesse ponto, acaba de fato expondo o Supremo, que mais uma vez tem que decidir, não vai poder fugir, a caneta está na mão deles. Agora, observe, é sempre importante lembrar também, um claro exemplo disso foi a questão da votação do direito à posse e porte de armas, que a população votou naquele referendo antigo e depois o PT naturalmente passou por cima. É um hábito do PT e das esquerdas mundiais recorrerem ao tapetão. Pesquisas recentes mostram que nem 15% da população se identifica como esquerda, mas nos megafones da sociedade, universidades, mídia, enfim, eles dominam completamente pelo barulho que impõem e querem sempre sequestrar o poder de decisão das pessoas, impondo via órgãos não eleitos as suas decisões. Há um choque claro aí entre o Congresso e o Judiciário, o Congresso bastante acuado, né, por recentes decisões do Supremo de uns anos para cá, que vem acuando bastante o Congresso, que vem querendo respirar, olha, eu estou aqui. E num ano de eleição, isso é mandatório para esses setores, né, que tem muitos votantes ali nesses setores, que se mantém o benefício. Agora, qualquer benefício fiscal, ele naturalmente desequilibra o sistema. Por que esses setores têm benefícios e os outros não? Existem argumentos para os dois lados. Fala, esses aqui empregam mais, tá? O outro que emprega menos, ele é menos importante, ele tem que pagar mais imposto. Ele sempre dá essa desequilibrada no sistema de tributação. Então e nada também mais eterno do que uma lei provisória do governo, né? O governo falou que é provisório, pode ter certeza que vai virar eterno. Agora também, sempre que a política é judicializada, é um mau sinal e esse desencontro de poderes. Agora, conforme está na lei, na Constituição que o Capês mencionou, é vedado essa nova criação de imposto sem falar de onde vai vir. Só que sempre tem aquela margem de manobra que os congressistas e o executivo sabem fazer muito bem, poderia direcionar para outro lugar. Mas aí, João, você já percebeu que, sabe onde que sempre acaba caindo? Na conta do contribuinte. Sem dúvida. Sempre acaba caindo, no caso aqui, geração de emprego na conta do empresário, na conta da geração de renda. As decisões do STF são sempre contra a vontade popular? É isso que a gente tem que se pensar. Eu não estou nem agora discutindo a técnica. Vamos supor que o Capês, no argumento que ele utilizou, ele estava coberto de razão. E o STF está certo. Pô, mas aí, de novo, o STF está certo e a população prejudicada? Até quando? Muito bem. A questão é a seguinte. Meu amigo Rodrigo Pacheco, você que foi tão gentil comigo naquele evento do Secov, de mais de 500 pessoas, dizendo que você tem o meu livro Curso de Processo Penal na sua cabeceira, e eu fiquei muito feliz com essa propaganda gratuita. Dá uma olhada, Rodrigo, você é jurista. Se foi criada a prorrogação sem a indicação de uma fonte de receita, é inconstitucional. Aí o Supremo não tem outro jeito, a não ser conceder a liminar. Tenta dialogar, tenta construir com o presidente uma saída política para evitar que toda hora a justiça venha interferir. Isso cria insegurança jurídica. E insegurança jurídica significa miséria para a população, porque ninguém vai botar um centavo nesse país se as autoridades não conseguirem se entender. É isso. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Dr. José Luiz História, que está prestigiando a Jovem Pan no carro, indo para Ribeirão Preto, a Jovem Pan alcançando todo o Brasil. Jovem Pan, São Paulo, Brasil.